dia, graça e paz a todos, que Deus te abençoe. Eu sou o irmão Neto, né? E sou uma pessoa um pouco tímida, um pouco vergonhosa para gravar vídeo, mas tem algo que tem me incomodado e eu quero compartilhar com vocês acerca da palavra de Deus. Eu sei que há muitas pessoas, muitos homens e mulheres, muitos jovens, que têm ensinado a palavra de Deus na internet, no YouTube. E eu quero ser mais um para vos ajudar, vos instruir, né? Vos indicar algum caminho dentro das Escrituras. E o que eu quero falar por esses dias, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, é sobre algumas mentiras que nós ouvimos em cima dos púlpitos da igreja. Há centenas e centenas e centenas de mentiras que durante algumas décadas nós temos ouvido, e principalmente nesses últimos tempos as pessoas têm ensinado em cima dos púlpitos da igreja, e algumas dessas são mentiras escandalosas e outras se tornam até heresias, né? Muito perigosas, perniciosas. E eu quero aqui trazer para vocês algumas delas. Uma que eu quero falar hoje é sobre o ungido do Senhor, ou os ungidos do Senhor. Principalmente nesse ápice que nós estamos vivendo, do neopentecostalismo, do neoliberalismo teológico, nós vimos as pessoas usando de subterfúgios e desculpas, dizendo que ele é ungido do Senhor, dizendo que ele foi escolhido e ninguém pode tocar. E se utiliza principalmente o texto de Salmo 105, né, versículo 15, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E vão tentar utilizar de outros textos também para tentar explicar as suas desculpas para que ninguém possa tocar na sua vida. Quando nós partimos do pressuposto bíblico, não é bem isso que as Escrituras vai nos ensinar, vai nos instruir. Ela diz assim, em Isaías 61:1, e é um texto muito relevante, onde as pessoas gostam muito de utilizar esse texto aqui para dizer que Deus está falando consigo, porque é Ele que está ungido ali. Mas observe o que o texto vai dizer. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Observe que o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. De quem Isaías está falando? Para quem se refere essa profecia? É para a igreja? Para quem vai essa profecia? Essa profecia ela vai se cumprir em uma única pessoa. Em Lucas capítulo 4, versículo 14 a seguir, é o cumprimento dessa profecia. Ele diz assim, Lucas 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos e vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou fechando o livro, tornou a dar ao ministro, e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Observe que Cristo agora, ele chama a responsabilidade
da profecia de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3, como nós vemos ali, para si. Cristo diz: esta profecia hoje se cumpriu. Esta palavra hoje se cumpriu. Observe que o ungido do Senhor agora não é o pastor, não é, como muitas igrejas gostam de colocar, evangelistas, presbíteros, profetas, apóstolos, apostilas, pastoras, diáconos, cooperadores. Não, o único ungido do Senhor que nós temos no Novo Testamento, ele se chama Jesus. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Ele é o único ungido do Senhor. Observe, teu pastor não é o ungido do Senhor. O teu diácono da igreja não é ungido do Senhor. O ancião da tua igreja não é ungido do Senhor. Quem é ungido do Senhor é Cristo, Jesus. Jesus é ungido. Se nós observarmos a Bíblia em João, capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz que todos nós, não só o pastor, não só o diácono, não só o presbítero, mas todos nós temos, a unção dos santos. Diz assim: vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Observe que somos todos nós que temos a unção de Cristo. Não é só o pastor. Então, qual a função do pastor, então? A função do pastor foi um homem escolhido por Deus, chamado por santa misericórdia de Deus para instruir o povo de Deus, não para mandar no povo de Deus. Pedro vai afirmar isso. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1, Pedro vai dizer bem claro assim para nós: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Observe que eu, como presbítero, devo, primeiro, ser participante ou testemunho das aflições de Cristo, participante junto com a igreja da glória que há de se revelar. Terceiro, apacentar o rebanho de Deus que está entre nós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Terceiro, o quarto, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor não pode ter domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Minha função como presbítero, como servo do Senhor, como pastor, eu preciso ser testemunha, preciso falar de Cristo, apontar para Cristo. Qual a diferença então? Se não há ungido do Senhor, se o pastor não é ungido, qual a diferença do pastor para o cristão? O outro irmão que está sentado que não é pastor? Nenhuma. Não há diferença. A oração do pastor será ouvida como a oração de qualquer outro irmão da congregação. A oração do ancião será ouvida como qualquer outro irmão da congregação. Todos nós estamos como que nus e patentes diante daquele em que haveremos de prestar contas. Então todos nós somos iguais diante de Cristo. Da próxima vez que você ouvir algum pastor dizer: eu sou ungido do Senhor, é apenas uma desculpa para que ninguém possa falar ou ninguém possa chamar o pastor e dizer: pastor, eu gostaria de saber sobre isso, eu gostaria de saber aonde está indo as arrecadações, os dízimos, as ofertas da igreja, eu gostaria de... Isso é só desculpa de pessoas mal intencionadas, tentando infligir no povo de Deus coisas que não estão nas Escrituras. O teu pastor não é ungido do Senhor, o teu diácono não é ungido do Senhor. O ungido do Senhor agora é Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.